Amém? Vamos abrir a Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Livro de Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1 até o verso 6. Jeremias 18, 1 até o 6. Se alguém for conversar com você, você fala assim, olha, não conversa comigo. Amém? Sei que estamos cansados, mas falta pouco, amém? Eu sei que todos querem ir para casa, querem ir embora. Verdade ou não? Não? Então posso pregar até meia-noite? Pode? Não vai dormir? E não quero que vocês fiquem levantando e indo ao banheiro, viu, jovens? Que eu fico sentado lá atrás, tem jovem que eu perco a conta de quantas vezes vai beber água, de quantas vezes é ao banheiro. Então, por favor, vamos segurar o xixi, a vontade de beber água, amém? Quem pode dizer amém? 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 Ninguém vai morrer se ficar 1 hora, 2 horas, sem tomar água e sem ir ao banheiro, não é verdade? Então, posso começar? Posso? Só vou começar a hora que vocês falar. Ok. Ok? Quero toda a atenção de vocês. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Jeremias 18, verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Veja, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor. Amém? Esse texto nós já pregamos, como eu falei na abertura. Já ouvimos muitas pregações sobre esse texto, mas Deus me trouxe, amém, uma palavra com relação a esse texto. Deus quer falar conosco. E como esse barro que estava na mão do oleiro, só para você saber, esse oleiro aqui é Deus na nossa vida, amém? Esse homem, essa pessoa que está fazendo esse vaso, moldando esse barro, ele é Deus moldando a minha vida, moldando a sua vida. O barro, o vaso somos nós, e o oleiro é Deus. Então, como esse barro está nas mãos do Senhor, assim sois vós na minha mão, diz o Senhor, ó casa de Israel. Então, quem aqui está nas mãos do Senhor? Quem está nas mãos do Senhor? Então, tenha na sua cabeça essa imagem do oleiro colocando a mão sobre o barro, sobre esse barro e fazendo um vaso, que somos nós. Mas um dos textos que, assim, é muito pregado, e eu particularmente acho muito, muito lindo, é esse texto. E esse texto, a palavra de Deus propõe a nós, esse texto nos oferece algo maravilhoso, algo assim esplêndido para nós, mas muitas vezes nós já conhecemos tantas pessoas já pregou, e às vezes a gente brinca, vaso, não sei o quê, né? Mas nós não, muitas vezes, deixamos que o Espírito Santo fale conosco e traga revelação para nós nos momentos adversários, nos momentos de tribulações, de lutas, de provas, de dificuldade. Então eu quero que você hoje preste atenção nesse texto, que você hoje preste atenção nessa palavra, porque Deus vai falar conosco. Assim como Deus falou com Jeremias, dizendo a ele: vá,
desce à casa do oleiro. Vá até lá, porque eu vou falar contigo, eu vou falar com você. Então, o que nós viemos fazer aqui esses 3 dias? Diga, eu vim à casa do oleiro. Por quê? Porque Deus vai falar comigo. Diga, Deus vai falar comigo. Eu creio que já falou várias vezes durante esses dias que estamos aqui. Essa é a ordem de Deus. Olha, desce, vai à casa do oleiro. Eu vou falar com você. Eu tenho uma palavra para você. Então, nós estamos aqui, amém? Quem está aqui? Diga, eu estou aqui. Nós estamos aqui vendo um período na vida de Jeremias muito difícil. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, que lamentava. Tudo ele lamentava, tudo ele questionava diante de Deus. Por quê? Porque ele era um profeta que ninguém acreditava nele. Tudo que ele falava, o povo não acreditava, zombava dele. E ele entrou em uma crise, vamos dizer assim. Ah, Senhor, tudo que eu falo, ninguém ouve, ninguém pratica, ninguém obedece, ninguém acredita. Né? Geralmente nós líderes, chega um momento que nós nos sentimos assim, não é verdade? Já falei, já expliquei, já exortei, já tantas vezes e nada, não há mudança, não acredita, não ouve, não obedece à palavra do Senhor, não obedece ao que Deus tem falado. E quando Jeremias estava, né, nesse período crítico, ele pregava a palavra de Deus. O povo não ouvia. E ele assim mesmo, assim, ele meio desanimado, questionando. Ele dizia, nós, o povo de Israel, nós estamos perdidos. O Senhor me dá uma palavra, mas ninguém crê, ninguém acredita, ninguém obedece. E aí chegou um momento que ele pensou, não há saída mais para a casa de Israel, não há saída mais para nós. Por isso que Deus, ele fala para Jeremias descer à casa do oleiro, vá à casa do oleiro. E no último verso ele fala, será que eu não posso fazer como o oleiro fez com esse barro nas suas mãos? Eu não posso fazer com você, ó casa de Israel? Será que eu não tenho poder para fazer? Para mudar situações, para transformar, para fazer milagres em Israel, no meio do povo de Deus? Mas Jeremias estava desanimado. Ele estava pensando, o povo de Israel está perdido de uma forma que não tem mais jeito. Eles estão prestes a ir para o cativeiro. E ele pensa, não há mais esperança para nós. Não há como nós fazermos nada. O nosso caminho não tem mais jeito, não tem mais solução. Não há mais retorno para o povo de Israel. Mas é nesse estado de profundo desânimo que Jeremias se encontrava diante de Deus, diante da casa de Israel. Aliás, só para você ter uma ideia, Jeremias é aquele lá de Lamentações, capítulo 3, que fala assim, olha, ele ora a Deus e fala, quero trazer à memória o que pode trazer esperança. Sabe por quê que ele fala assim? Porque diante dos seus olhos não havia esperança. Era caos. Estava tudo dando errado. Trabalhava, profetizava, levava a palavra de Deus às pessoas, ninguém acreditava, ninguém obedecia, a igreja não crescia, o povo não crescia, o povo não mudava de vida, o povo continuava na mesma situação, no mesmo pecado, a ponto de serem levados cativos. Se tornarem escravos de uma outra nação, de um outro povo, que não era o povo de Deus, que não era Israel, que não era daqueles que conhecia Yahvé, o Deus Todo-Poderoso.
que serviam a outros deuses. E é nesse texto que nós vemos que antes da renovação da mente de Jeremias, o que ele via era realmente uma tragédia, era realmente uma desordem, não havia mais jeito para Israel. Na mente de Jeremias, nos seus pensamentos, na sua maneira de ver as coisas. Não havia mais esperança. Mas o que acontece com Jeremias? Ele renovou a forma de pensar. Ele encontrou um Deus misericordioso, um Deus bondoso. E é nesse desânimo, nesse caos que Jeremias se encontrava, é que o Senhor fala com ele. É que Deus vem e fala ao coração dele dizendo: vá lá à casa do oleiro, porque eu vou falar com você. Eu tenho uma palavra para você. Sabe, irmãos, porque às vezes é assim que a gente se sente, não é? É assim que nos sentimos. Isso tem essa passagem, esse Jeremias aqui da Bíblia, ele tem uma relação conosco. Deus coloca algo nas nossas mãos, Deus nos chama, Deus nos dá um ministério, Deus nos faz um chamado, mas parece que as coisas não acontecem. Deus nos envia, Deus te coloca à frente de uma igreja, mas parece que as coisas não acontecem. Parece que as pessoas estão surdas, estão cegas. As pessoas não obedecem. As pessoas preferem continuar na mentira, no pecado, no mau caratismo, no engano. E a gente fala, a gente ensina, a gente exorta, a gente apela para o Espírito Santo, para tudo. Mas as pessoas, elas não estão querendo, como a casa de Israel, verdadeiramente passar por uma transformação, por uma mudança de vida. Elas ainda amam o pecado, elas ainda amam as coisas lá no mundo, por isso que não rompem, por isso que não crescem. E nós ficamos como líderes, nós como aqueles que querem ver a obra de Deus acontecer, que querem crescer espiritualmente, que quer avançar, que quer continuar com aquilo que Deus nos vocacionou, nos chamou, a gente muitas vezes fica desanimado. Mas olha, eu tenho uma palavra para vocês. Deus vai falar conosco hoje. Deus vai falar conosco, comigo e com você. Por isso que eu fiz questão de todos sentarem para ouvir a palavra que eu tenho para entregar para você. Sabe por quê? Porque Deus quer mudar, Deus quer nos moldar, Deus quer fazer conosco como fez com Jeremias. Desce à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro. Sai de onde você está, da sua falta de fé, da sua incredulidade, das suas lutas. Ouvindo os pregadores aqui, eu falei, meu Deus, esse ano foi por um triz, que tudo não desandou de uma vez, que não acabou. Todo mundo, ei, acorda. Acorda para esse Deus que nós servimos. Nós não podemos caminhar conforme a nossa vista. Os nossos sentimentos, a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Deus nos chamou. Deus nos chamou. Se você está aqui hoje, é porque Deus te chamou. Deus te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Para a luz. Nós estamos na luz, amém? Nós não estamos nas trevas, nós não estamos na escuridão, nós não estamos mais no engano. Não somos mais nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. As coisas velhas já ficaram para trás. Mas por quê? Por quê?
que a nossa mente aqui muitas vezes não está renovada pela palavra, continua caminhando um caminho de dor, de sofrimento, de dar lugar para o diabo falar no nosso ouvido. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Não permita que Satanás fale ao seu ouvido nunca mais. Amém, pastores? Amém, irmãos? Quando ele vier falar qualquer coisa, cala a boca. Você não vai falar no meu ouvido nunca mais. Nunca mais. Não ouça mais a voz de Satanás. Não ouça. Alto lá, Satanás, você não tem mais nada comigo. Por que tem que vir aqui falar comigo? Eu só ouço a voz do meu Senhor. Quando ele levantar a voz, você, em nome de Jesus, cala sua boca. Não fale comigo. Não tenho mais nada contigo. Nada. Nada com você. Não permita que Satanás fique falando com você para vir roubar a sua fé, a sua alegria. Não! Você não tem mais nada a ver com esse Satanás maldito. Agora o nosso relacionamento é com Jesus, é com o Espírito Santo. Toda vez que você deixa Satanás falar com você, você dá um passo para trás, porque isso, querendo ou não, mina a sua fé. Amém? Não ouça vozes que não saia do seu interior. Não ouça, não ouça. Nós somos do Senhor, nós estamos aqui de passagem, não pertencemos a esse reino. O diabo não vai mais falar conosco, nos desanimar, nos prender mais. Nós vivemos em Cristo, amém, irmãos? Amém. Vivemos em Cristo. Então, muitas vezes nós somos afetados, como Jeremias. Somos afetados. Somos em várias áreas da nossa vida, com a nossa família, somos afetados. Em relação ao nosso casamento, somos afetados. Com relação aos nossos filhos, somos afetados. Em relação ao nosso chamado, quantos, no meio dessa crise, pensa, eu não tenho chamado não, chamada de fulano. Todos nós temos um chamado. Amém? Não adianta nós corrermos disso. Nós temos um chamado. Amém? Em relação ao seu ministério, quantas vezes você ouve a voz do inimigo para você, não vou mais participar do louvor, não vou mais ser líder de célula, não vou mais. Quantas vezes Satanás quis te tirar da posição que Deus te colocou? Não foi nenhuma, nem duas, nem três, não foi? Se você for sincero, quantas vezes você ouviu pela boca de pessoas, ou ouviu quantas vezes? Mas não permita isso. Amém? Amém? Amém. E muitas vezes nós achamos que, acabou, desandou tudo, não tem mais jeito, não tem mais saída, não há mais retorno, não há mais graça, não há mais alegria em mim servir a Deus, não há mais alegria em mim pregar a palavra de Deus, ministrar na minha célula, ou ministrar louvor, ou ministrar aqui como pastor, como líder, como pastora. Não há mais alegria. Sabe, irmão, Satanás está calando a sua voz. Você vai deixar? Você vai deixar? Quando Deus nos chama, quando o Senhor nos chama, Ele coloca em nós a sua palavra. E nós seremos usados pelo Senhor para sarar outras pessoas. Então, quando você entra em crise, que não quer pregar, que não quer liderar, que não quer fazer isso, fazer aquilo, foi Satanás, porque não é nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro pessoas que está aí esperando você abrir a sua boca e falar. E você vai deixar de abençoar outra pessoa, de levar outra pessoa para Jesus? Se eu for falar para você, nós passamos, não foi uma, nem duas, nem três lutas, dificuldades. Eu escuto os pastores aqui testemunhando. Se eu for testemunhar aqui, vocês vão ter que me ouvir os 3 dias. Sem parar.
sem parar, sem direito a comer, nem ao banheiro, nem beber água. De tanta coisa que já passamos nessa nação. De tantas lutas, de tantas as dificuldades que já passamos. Se eu tivesse me calado, vocês não estariam aqui hoje. Vocês não estariam aqui hoje. Então, olhe para mim. Se você calar, essa multidão que está te esperando não vai estar aqui amanhã. Não vai estar aqui amanhã. Sabe por que o diabo quer te matar? Falar, chegou meu fim, vou morrer. Porque você não vai concluir a obra que Deus começou. Então, alto lá, Satanás, não quero nem te ouvir, seu maldito do inferno. Eu não tenho nada com você, não sou seu amigo, nem seu inimigo, não tenho nada contigo. Meu relacionamento é com Jesus, é com o Espírito Santo. E as lutas, irmãos, as provas, as guerras que você passa, é Deus que está permitindo. É Deus, sabe por quê? Porque o oleiro quer moldar o vaso. O oleiro quer moldar, mas tudo, nós muitas vezes pensamos que é Satanás. Não é não, nem tudo, coitado do bichinho. Não é tudo ele não. É aqui, ó, nossa mente. São os nossos sentimentos, a nossa alma. Então, é nesse cenário que Jeremias encontrou na casa do oleiro. E é esse cenário que vai nos ensinar algumas lições. E a primeira dela é que o oleiro, ele estava entregue à sua obra. Quando Jeremias entra na casa do oleiro, desce à casa do oleiro, o que ele vê? O oleiro, Deus, trabalhando. Diga, trabalhando. O que o oleiro estava fazendo? Trabalhando. Será que ele estava no celular? Vendo o Instagram? Vendo TikTok? Ou jogando game? Não, diga, ele estava trabalhando. Ele vê o oleiro trabalhando. Trabalhando, diga, trabalhando. Daqui vai uma palavrinha para os preguiçosos, né? E ele estava entregue à sua obra. Sobre as rodas. Sobre as rodas. Então, a primeira lição que ele aprendeu lá, diante de todo o caos que Jeremias estava vendo na nação de Israel, e de uma impressão de que Deus havia abandonado Israel, que Deus havia largado de mão Israel. Tinha deixado Israel a sua própria sorte, a sua própria derrota. Que é exatamente o sentimento que Jeremias estava tendo naquele momento. Quando ele se vê assim diante de Deus. E Deus fala para ele, vá à casa do oleiro que eu vou falar com você. Então, ele vai até lá, mas desanimado. Eu até imagino Jeremias, fleumático até as tampas da cabeça dele. Porque tudo ele chorava. Tudo ele lamentava, ele era lamentador. Mas dá para entender, não tinha o Espírito Santo, né? Para consolar, para dirigir, para... Tudo ele lamentava. Ah, a igreja está assim porque fulano é assim. Ah, porque está assim porque nós não temos dinheiro. Ah, está assim porque meu filho não quer saber de Jesus, é culpa minha. Ah, está assim porque por isso e por aquilo. Não, não. Ele estava diante de uma cena de um Deus que estava trabalhando a favor de quem? Da casa de Israel. Mas só que no coração de Jeremias, Deus havia largado eles. Deus tinha esquecido eles. Deus tinha abandonado eles. Deus não estava nem aí com Israel. Na mente de Jeremias. E eu acho que Deus, ele pensa, nos entregou a nossa própria sorte. Porque o povo, né, não obedece a Deus.
É um povo de dura serviço, essa casa de Israel. É um povo que eu falo, eu prego, eu ensino. Ninguém ouve, ninguém muda de vida. Vira e mexe, está nos mesmos pecados, fazendo as mesmas coisas. Pastor, você se identifica com Jeremias? Eu tenho ensinado, tenho falado e nada acontece nessa igreja. Já estou cansado. Senhor, não aguento mais. Aí Deus fala conosco: desce à casa do oleiro. Eu vou falar com você, pastor. Eu vou falar com você, líder. Mas quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele viu um cenário totalmente diferente daquilo que ele tinha na sua mente. A percepção que ele tinha na sua mente. Na falta de renovação da mente de Jeremias, ele viu um cenário totalmente diferente. E o que ele viu? O que Jeremias viu, como eu disse? Ele vê o oleiro entregue a sua obra sobre as rodas. Ele vê Deus trabalhando sobre as rodas. E essa entrega me chama a atenção da intensidade com que Deus se devota à sua obra. Então, deixa eu te falar uma coisa. Parece que no momento da nossa crise, no momento em que estamos em dificuldades, a gente acha que de fato Deus está preocupado com outras coisas. Mas a visão que Jeremias teve na casa do oleiro era de um oleiro entregue, dedicado sobre a obra de Deus, dedicado à obra sobre as rodas, dedicado à obra sobre as rodas. Não era um oleiro distraído, não. Não era um oleiro que estava fazendo outras coisas, também não. Como eu disse, não era um oleiro que estava mexendo no celular ou atendendo uma outra nação que não fosse Israel, um outro povo. Não. Era um oleiro que estava entregue. E essa imagem me chama a atenção. Me chamou a atenção. Ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Ele é um Deus que ele está ocupado lá com a Nigéria. Ele é um Deus que ele está ocupado lá com Israel agora na guerra. Ele é um Deus que ele está ocupado lá com o continente africano, com o Brasil, né, na maior crise que está lá. Mas, ao mesmo tempo, ele é um Deus que está entregue à minha vida particular. Que está devotado à minha vida particular, à sua vida. Ele é um Deus que ele está focado em mim, na minha vida. Ele tem um interesse 100% de cuidar de mim, de me proteger, de me abençoar. Não dá para a gente entender essa dimensão de Deus, como Ele consegue cuidar de cada um ao mesmo tempo. Mas só para você entender e para te lembrar, nós servimos um Deus que é onipotente, onipresente, e Ele também é um Deus onisciente. Esse Deus é tremendo. Não há impossíveis para Ele. Não há nada que Ele não veja. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há lutas nossas, não há crises nossas que Ele não possa nos atender, que Ele não possa cuidar de nós. Ele está devotado à sua vida, Ele está devotado à minha vida. Ele está lá, devotado sobre o barro que somos nós. E não há falta em Deus, não há falta de força em Deus, não há falta de sabedoria, não há falta de amor em Deus, de cuidado, de provisão, não há falta de nada. Deus é perfeito. Deus, Ele é perfeito. E Ele sabe tudo. Ele sabe cada pensamento seu. Cada um aqui, Ele conhece a luta de cada um, a dificuldade de cada um. Ele está em todos os lugares e Ele pode todas as coisas. Amém? Não há impossível, não há dificuldade, não há coisa que Ele não possa fazer. Não há pessoas diferentes para Ele. Ah, fulano
né? Deus deu um monte de talento para ele. É fácil ser pastora, ser pastor. Para mim, não. Para mim, não. Mas é porque nós estamos como Jeremias, com a nossa mente sem passar por esse processo de renovação. Mas o Senhor nos manda hoje ir à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro. E eu penso que essa passagem deve falar ao nosso coração de um Deus que trabalha todo o tempo. O Salmo 127, 2 fala que Deus trabalha no turno da noite. Lembra dessa passagem? Diz assim: inútil será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que, conseguindo com tanto esforço, trabalhou, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então eu quero te falar algo. Amém? Deus, enquanto você está pensando que Ele não está fazendo nada para você, Ele está acordadíssimo, trabalhando em seu favor. Amém? Ou seja, enquanto você está dormindo, descansando, Deus está trabalhando em seu favor. Amém? Deus está provendo o dia seguinte para você. Então, não se preocupe com o dia de amanhã. Porque enquanto você dorme, Deus trabalha a seu favor. Ele trabalha por nós. Nem aconteceu o amanhã, mas Ele já proveu, já trouxe provisão para o amanhã. Para você e para mim. Amém? Então, não se preocupe. Não se preocupe com as finanças da igreja. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque Deus já está provendo, já está trabalhando. Já fez para amanhã. O amanhã já está, determinado pelo Senhor. Ele já trouxe o que você precisa para o amanhã. Seja o que for que você precisar amanhã, Deus já trouxe o mover, a provisão. Deus já fez o amanhã na sua vida. Deus já fez o amanhã para a sua vida. Ele já proveu as situações que nem aconteceram ainda. Deus já proveu. Mas Ele já proveu. Ele já trabalhou o turno da noite por você. Ele já fez iaquinha em seu favor. Amém? Ele já fez. E Ele está devotado, a Bíblia diz, às suas obras. Na minha obra, na sua, na minha vida, na sua vida, na sua igreja, na minha igreja, todos os lugares. A Insegec está debaixo dessa bênção do Senhor, desse cuidado de Deus, irmãos. Então, é essa palavra que eu tenho para vocês. Não se preocupem, Deus está devotado à sua obra. Amém? Deus está devotado à sua obra, ou seja, descanse no Senhor. Ele já proveu. Amém? Ele está entregue a sua obra sobre essas rodas. E essa visão a gente tem que guardar no nosso coração. Lembre sempre da casa do oleiro, especialmente quando nós formos invadidos por um sentimento de culpa, de abandono, de tristeza. Mas saiba, o oleiro está entregue a sua obra sobre as rodas. Amém? E a segunda verdade, você que está anotando. Primeiro, qual foi? Quem anotou? Qual foi a primeira? Isso. E a segunda verdade que nós vamos encontrar aqui, não é apenas do oleiro que trabalha em sua obra sobre as rodas, mas é o material no qual ele trabalha o vaso. É o material no qual ele faz o vaso. Amém? A segunda coisa que a gente vai ver aqui é que Deus está trabalhando com vasos e vasos de barro. Vasos de barro. E essa visão também deve ter chocado Jeremias, porque olhando para ele mesmo como um povo
indestrutível, porque era Israel, a nação santa, a nação escolhida por Deus. Era a nação de Deus, que Deus escolheu. Era para ele um povo indestrutível. Um povo santo, vocacionado pelo Senhor. Como um povo altamente espiritual. Um povo que vencia batalhas, guerras, que conquistou muitas terras, muitas nações. Um povo altamente aliançado com Yahvé, o nosso Deus. Era um povo diferente, era um povo escolhido. Era um povo diferente. Um povo com uma bênção especial sobre eles, do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então, para Jeremias, era essa visão que ele tinha, que é o que às vezes a gente pensa de nós mesmos. Nós, muitas vezes, pensamos e nos frustramos, muitas vezes, porque nós temos uma alta expectativa acerca de nós. Não, eu sou pastor, eu sou líder, eu sou dirigente de louvor, eu já nasci de novo, eu já passei pelo encontro, eu sou líder de célula. Poxa, já ouvi tanta pregação, eu já sei tantas mensagens, tanto texto da Bíblia. Eu conheço a Bíblia, eu sou um homem espiritual. Eu sou uma mulher espiritual. E aí, quando nós nos deparamos com as nossas fraquezas, nós nos decepcionamos conosco e com Deus. Então, essa visão de um Deus entregue a sua obra vai contra a visão que Jeremias tinha de um Deus que o havia abandonado. Que havia abandonado Israel. Mas essa segunda visão era de que o vaso, ele é de barro. O vaso, ele era feito de barro. Isso também vai contra, porque ele se deparou com uma realidade de que o povo, ele não era indestrutível. O vaso é de barro. O vaso é de barro. Deus é todo poder, amém? Mas nós, irmãos, somos toda fraqueza. Nós somos seres humanos. E esse é o contraste da visão que Jeremias vê com a realidade de Israel. E quando ele enxergou aquele oleiro devotado à obra, mas a obra-prima que ele estava trabalhando era barro. Era barro. E era meio flexível, mole, podia quebrar, como quebrou na mão dele. Mas que num determinado momento, Deus faz o que Ele quer na nossa vida, da maneira que Ele deseja que sejamos. Mas, o que nós temos que entender, que o barro, ele é frágil. O barro, ele é frágil, ele é instável. Ele pode crescer, o vaso diminuir, pode se estragar. Então, esse contraste que Jeremias vê na casa do oleiro, ele fica assim, estagnado diante de Deus. Maravilhado diante de Deus. Ele tem uma visão diferente agora das coisas de Deus, do reino de Deus. Ele tem uma visão diferente desse Deus maravilhoso que abençoou, que escolheu Israel. Então, é esse contraste que nos ensina que o vaso, irmãos, ele é de barro. Ele é de barro. Que Deus está lidando com seres humanos, com pessoas. E se nós somos seres humanos, nós precisamos entender que Ele trabalha com uma matéria-prima que não é toda poderosa, mas é de barro. Essa matéria-prima, ela é de barro. E o apóstolo Paulo vai trazer para a gente essa questão da excelência de Deus. Ele fala conosco, só que em vasos frágeis, que somos nós. Nós. Mas o poder de Deus, Ele não suprime, ou Ele não suplanta, ou Ele não substitui a realidade de que nós somos de barro.
Nós somos de barro. Amém? Somos seres humanos. Por isso há sempre e sempre haverá um contraste, sabe, em nossa vida do poder de Deus e da nossa fraqueza que habita em nós. Nós sempre temos que lembrar, ou seja, Deus e o homem. Não é Deus e Deus. Não é porque nós somos pastores, nós somos apóstolos, nós somos crentes há 30 anos, ou nascemos na igreja, Daniel, ou nascemos na igreja, como muitos de vocês, que nós somos Deus. Não. Nós somos seres humanos. É Deus e o homem. É Deus e o homem. É o divino e o humano. Entende? Nós somos feitos de barro. O vaso é feito de barro. Então, essa combinação, ela vai sempre permanecer até o último dia da nossa vida. Deus e o homem. Deus e o homem. Deus e o vaso de barro. Vai ser assim. E é por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 7... Você abra a sua Bíblia, capítulo 4, versos 7 e 9. 2 Coríntios 4, versos 7 a 9. Acharam? 2 Coríntios 4, 7 a 9. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando sobre esse contraste entre o poder e a fraqueza, entre Deus e o homem, entre o tesouro e o vaso de barro. O tesouro que é colocado dentro do vaso de barro. Então diz assim, acharam? Quem achou, diga amém. Verso 7, 4, 7. Diz assim, temos, porém, este tesouro em vasos de... para que se veja que a excelência do poder provém de e não de nós. Amém? O verso 7. E aí, vamos ver o contraste que é barro e o que é o tesouro. Em tudo, diz aí o próximo versículo, veja. Em tudo nós somos atribulados. Que atribulados é esse? É o barro que somos nós. Porém, não angustiados, que é o tesouro, que é Deus, o poder de Deus. Ficamos perplexos. Barro. Amém? Quem que fica perplexo? Eu, que é o barro. Aí diz, porém não desanimados, que é o tesouro. Então nós somos, veja, perseguidos, barro, porém não abandonados. Tesouro, aí entra quem? Deus. Somos abatidos, derrubados ou fracos, ou até caímos. É o barro. Porém não destruídos, é o tesouro. Então, irmãos, é tão interessante nós vermos que no que concerne a nossa consistência como barro, a gente é atribulado, a gente fica perplexo. O que é perplexidade? O que é essa perplexidade que o apóstolo Paulo está falando aqui? É você se chocar com uma determinada situação para a qual você não tem uma resposta. Sabe aquela pergunta que você faz, Senhor, por que está acontecendo tudo isso? O que foi que fizemos de errado? O que está acontecendo? Por que aconteceu isso na minha casa? Por que meu filho foi para esse caminho? Sabe quando você não tem respostas
Você fica perplexo. Eu fiz tudo certo. Eu ensinei, eu preguei, eu falei, eu te amei de todo o meu coração. Eu deixei tudo para te servir. Por que aconteceu isso comigo? Eu casei no Senhor. Por que aconteceu isso comigo? Você fica perplexo, você não sabe, não tem uma resposta. Você se sentir perplexo é você se chocar com uma determinada situação que não tem saída para você, aos seus olhos naturais. Você não tem uma resposta, sabe, tem orado, buscado a Deus e Deus não fala, Deus não responde. Você esperava tudo na sua vida, menos isso. Isso podia acontecer com os outros lá fora, mas comigo, Senhor, eu sou fiel a Ti. Senhor, Tu sabes da minha fidelidade, da minha renúncia, tudo que eu fiz, Senhor. Eu abri mão de tantas coisas para Te servir. Eu fui fiel quando muitos não foram. Então você fica perplexo. Você esperava tudo isso, mas, ou seja, essa perplexidade, ela é própria do vaso de barro, que somos nós. Nós ficamos perplexos, porém, não desanimados. Por que não desanimados? Porque esse tesouro que está dentro de nós, que é Jesus, ele suplanta, ele supera a perplexidade do momento. Os questionamentos do momento, as dificuldades que nós estamos enfrentando. E isso nos ajuda a enfrentar essa situação, porque esse tesouro está dentro de nós, que é Jesus. Nós não estamos sós. Nos momentos em que nós não temos respostas, irmãos, esse tesouro está dentro de nós. Nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco. Somos abatidos, mas não derrubados. Não derrubados. Toda vez que essa visão, toda vez que essa visão vem aos nossos olhos, que nós nos encontramos desanimados, perplexos, em dificuldade, nós devemos lembrar do vaso nas mãos do oleiro. As mãos do oleiro estão sobre nós, está nos moldando nessa situação de perplexidade, nessa situação que nós não temos respostas, mas Deus está trabalhando. Você pode não ver, mas Deus está devoto à sua obra. Ele está focado em você. Ele está focado na situação que você está enfrentando, pastor, líderes, jovens. Você está sendo trabalhado nesses momentos. Deus está te moldando. Talvez Ele já até te quebrou, mas Ele faz um novo vaso. Ele trabalha constantemente, o tempo todo. Ele não desiste de nós. Amém? Somos até derrubados. Às vezes nós temos aquela ideia de que nunca seremos derrubados, não, porque eu sou crente, eu leio a Bíblia, eu oro. Mas quantas vezes você foi paralisado por situações, por problemas, por algo que aconteceu, talvez não foi nem seu pecado, foi pecado de outro. Mas você foi paralisado, você foi derrubado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não pense que você está só. Não pense que Deus te enganou. E esse texto está dizendo que somos derrubados. A visão que o apóstolo Paulo está tendo aqui é de um embate, é de uma guerra. É uma guerra espiritual. Às vezes nós somos flechados, irmãos. Nós recebemos flechas ou somos atingidos e às vezes nós caímos do cavalo também, como o apóstolo Paulo caiu.
Nós caímos do cavalo, nós nos machucamos, nós até nos ferimos, ficamos caídos, derrubados por um determinado tempo, uma determinada situação, ou um período de tempo na nossa vida. Quantas vezes na nossa vida, de fato, nós fomos derrubados com pensamentos negativos, com pensamentos que têm impedido você de romper, de crescer, ou de obedecer ao seu chamado, de continuar, de ter aquela mesma chama do início no seu coração. Mas você está como Jeremias, olhando naturalmente, vendo a situação de Israel. O povo de Israel estava mal? Estava. O povo de Israel estava debaixo de uma condenação de ser levado cativos. Estava, e de fato eles foram levados por causa da desobediência deles. Mas deixa eu te falar uma coisa, ouça, desce à casa do oleiro hoje. Desce à casa do oleiro e olhe para o oleiro trabalhando, devoto à sua obra sobre aquela roda. Hoje, Deus está trabalhando você nessa roda. Hoje, Deus está trabalhando sobre a sua vida. Quantas vezes, de fato, nós ficamos desanimados, derrubados, sem saber o que fazer, é uma enfermidade, né, como nós ouvimos, é tantas situações que somos flechados, somos atingidos. Como disse o pastor Donizete, olha o que Deus já fez. Olha o que Deus já fez na sua vida. Mas às vezes, por causa de algo que está acontecendo hoje, nos esquecemos de tudo que Deus já fez. E aí ficamos como Jeremias, não tem mais jeito, esse povo não tem jeito. Nós vamos ser levados para o cativeiro. Mas olhe para o Senhor hoje. Olhe para, sabe, aquele barro ali sobre a roda. A obra que Deus estava devoto. Uma fase difícil da nossa vida em que ficamos derrubados e a impressão que nós temos é que acabou tudo. Não tem mais jeito. Né? Nós chegamos no Brasil, até no Brasil, lá no sítio, no meio da roça lá, a tia do apóstolo já sabia que nós tínhamos entregado o salão e na ideia deles, eu acho que pensou, a igreja acabou. Lá no meio do mato lá. Eu não sei como a notícia chegou lá, né? Tem uns demônios que levam as notícias, né? Espalha. E aí, parece que nós estamos derrubados. Parece que nós fomos destruídos. Parece, Paulinha. Parece. Mas eu quero te dizer, desce à casa do oleiro. Veja o oleiro devoto à sua obra ali, sabe, sobre a roda. Ele está trabalhando em você no meio dessa roda, dessa dificuldade que você está enfrentando. Olhe a obra que Deus está fazendo, Ele está moldando você. Amém? Você pode pensar, acabou. Não acabou. Deus está trabalhando nessa situação. Deus está trabalhando porque é nessas situações que a nossa fé é provada. É nessas situações. Ele não está olhando só para mim, não. Ele está olhando para você também, Ele está devoto a você o tempo todo. Ele trabalha a seu favor. Ele trabalha em favor da sua igreja. O que acontece é que nós ficamos desanimados e nós paramos, nos paralisamos. Não tem jeito, não vou mais pregar o evangelho, não vou mais sair. Ei, cadê aquela chama no começo que você ia atrás das vidas? Que você saía, cadê o pastor Sadamatos? De casa em casa, pregando o evangelho. Cadê? Mas as lutas veio, a camisa não tem jeito. O povo lá não quer saber de nada. Se eu bater de porta em porta, não tem jeito. Ei, Camiço está sendo trabalhado pelo oleiro. Deus está devoto à obra em Camiço, em Guma, em Fukui, em Aizo, em Aikawa, em
Kona, em Nishio, em todos os lugares, todas as igrejas, em todos os estados dessa nação. Mas nós ficamos como Jeremias, lamentando apenas, ou não fazemos. Então mude as suas confissões. E olhe, vai lá para a casa do oleiro, amém? Desce a casa do oleiro. E é nessa matéria-prima que Deus está trabalhando. Amém? É em você que Deus está trabalhando. E essa visão de Jeremias vai sendo um contraste para ele. Primeiro, ele achou que estava abandonado. Mas ele pensa, me encontrei na casa do oleiro. Um oleiro que está devotado, que está entregue à sua obra. Opa! Então ele pensa, Deus não nos abandonou. Parecia, mas não é a verdade. Então, a segunda visão é onde ele está trabalhando. É onde ele está trabalhando. Ele não está trabalhando no ouro, ele não está trabalhando na prata, ele está trabalhando em um vaso de barro, que somos nós. E ele está devotado a essa obra. É assim na nossa vida também, irmãos. É assim no nosso ministério, é assim no nosso chamado. Que essa palavra venha para te fortalecer, que essa palavra venha nos fortalecer, a fim de que a gente possa compreender a nossa essência, quem nós somos em Cristo Jesus. Quem está no comando do nosso chamado, do nosso ministério, da nossa vida, da nossa família. Você não é aquela pessoa lá atrás, hoje você é uma nova pessoa. E Deus está falando para você hoje, desce à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro. E essa palavra possa te fortalecer. Mas eu quero te falar, há mais uma visão que Jeremias teve, a terceira visão que ele teve. E o que ele percebeu ali é que as rodas, como eu falei na abertura do acampamento, ela estava em movimento. Diga, as rodas estavam em movimento. Olha para o seu irmão e fala isso. Agora olha para o outro e fala, as rodas estavam em movimento. Agora fala para você, fecha os olhos e fala, as rodas estavam em movimento. Agora visualize as rodas, elas em movimento. Feche os olhos. Visualize as rodas em movimento. Amém? Consegue perceber? Consegue ver as rodas em movimento? Irmãos, que coisa linda. Não estava parado, diga, estava em movimento. Estava girando, diz a Bíblia. Girando, girando. Tem uma hora na nossa vida que a gente acha que tudo está parado. É ou não é? Parece que parou, não cresce. Eu não cresço, eu estou do mesmo jeito, eu estou pior. A gente acha que tudo parou na nossa vida. Mas quantas vezes nós temos essa impressão? Ah, as portas se fecharam, não deu certo, está tudo parado, não está nada acontecendo nessa igreja, não está nada acontecendo na minha vida, não tem nada acontecendo. Ai, parece que só piorou as coisas, não tem nenhuma porta que se abre, não vejo nenhum sinal, nenhuma resposta de Deus, não tem nenhuma mãozinha lá de chuva, né? Não tem nada, tudo parado. Mas essa terceira visão de Jeremias, na casa do oleiro, ela vem contra o entendimento de que ele tinha de um Deus que não estava presente na nação de Israel. Que ele achava que Deus tinha desistido de Israel, que não tinha mais, Deus não se importava mais. Era uma visão que tudo estava parado. Mas quando ele olha para aquela roda girando,
girando, em movimento, ele percebe que Deus não tinha deixado a sua obra, que Deus não tinha esquecido dele, que Deus não havia esquecido de Israel. Mas algo que ele percebeu foi o girar daquelas rodas. Uma roda que não para, uma roda que não para, uma roda que não para. Ela continua em movimento o tempo todo, o tempo todo. Então ele percebe um oleiro que está devotado às suas obras sobre as rodas. E essas rodas, elas não param. E ele começou então, eu acredito, a abrir a mente dele para esta verdade. Deus, eu achei que tudo estava perdido, que tudo estava parado, que eu não podia, que eu não conseguia, que não tinha mais jeito. Mas ele percebe, não parou a obra de Deus sobre a minha vida. Esse Deus está devotado a mim. Eu que não quero ver, eu que não estou enxergando. As rodas continuam girando e eu quero declarar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, as rodas não param de girar sobre a sua vida, meu irmão. Elas continuam girando. Um dia você pensou que estava tudo perdido e Satanás quis roubar tudo que Deus fez a seu favor ali na cruz do Calvário. Mas quando Jeremias vai à casa do oleiro, ele vê, Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu do seu chamado. A roda está em movimento, ou seja, Deus está trabalhando. As lutas estão vindo, as dificuldades estão vindo, as enfermidades estão vindo, mas Deus está presente. Amém? Ele está devoto à sua obra, Ele está trabalhando a seu favor. Você consegue enxergar isso? Você consegue ver Deus trabalhando em seu favor? Deus está com as mãos sobre você. Deus está trabalhando, amém? Deus está trabalhando na minha vida. Deus está me moldando. E as rodas, elas continuam, elas não param em nenhum momento. Amém? O oleiro, irmãos, de fato, verdadeiramente está trabalhando sobre você, sobre a sua vida. E hoje essas rodas, elas continuam em movimento, elas continuam girando, elas estão trabalhando, estão girando e Deus trabalhando em nosso favor. Amém? Podemos não perceber, podemos não sentir, parece que não está tendo nenhum sinal. Você ora, busca, consagra, jejua, e parece que está tudo fechado, você não está vendo nenhum sinal. Parece que só está piorando, né? Só está piorando. Mas essa roda continua agindo. E toda vez que você for acometido de um pensamento de que tudo está parado, que não tem mais jeito, lembra-se da casa do oleiro. Amém, Cleudilson? Lembra-se da casa do oleiro. Ele está trabalhando lá em Fukui. Ele está trabalhando na sua casa, na sua família, na sua esposa, na vida da igreja. Ele está devotado a Fukui. Amém? E ele trabalha em seu favor. Irmãos, tem alguém que trabalha por mim. Trabalha a meu favor. Então o que eu tenho que fazer? Diga, somente crer. É crer. Não, eu creio, Deus vai fazer, eu vou descansar, não vou passar nenhuma noite mais sem dormir preocupado. Não, irmãos, descansa. Descansa em Deus. Faça a sua parte. Que aí é a casa do oleiro. O que Deus falou para Jeremias? Desce à casa do oleiro que eu vou falar com você. Então, qual que é o nosso papel? Diga, descer à casa do oleiro. Que Deus vai falar conosco. Deus vai falar conosco. Amém? Amém? Você tem que ir fazer o que Deus te mandou fazer.
Ai, eu não consigo pregar. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, me dá dor de barriga, me dá isso. Desce à casa do oleiro que eu vou falar. Ah, mas não dá, toda vez eu não sirvo para ser líder. Desce à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro. Eu vou falar com você. Eu vou falar através de você. Amém? Veja, o oleiro está devotado sobre o vaso. E esse vaso, ele é de barro. E veja, as rodas girando, 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 girando em movimento. Deus está trabalhando conosco. Sabe aqueles dias que você fala, ai, hoje eu busquei, eu orei, eu falei com Deus e Deus não respondeu, parece que está tudo... Não. Você não está vendo. Só não respondeu do jeito que você quer, o que você esperava, mas Ele está trabalhando. Amém? Então, a quarta visão que ele teve lá na casa do oleiro é que o vaso, ele pode se estragar nas mãos do oleiro. Agora é algo que eu quero dizer para você que é muito forte. Era como a nação de Israel. Deus trabalha tanto, ou trabalhou tanto na casa de Israel. É uma nação escolhida. É a nação que Deus escolheu. E aí você pensa, poxa, eu orei tanto para que as coisas não se estragassem, não desse errado. Tudo parecia que iria dar certo. De repente, estragou tudo, deu tudo errado. Não foi exatamente como eu esperei. Não foi como eu planejei. Em momentos difíceis nas nossas vidas. Mas essas situações, elas podem se estragar, irmãos, por um determinado tempo. Por um determinado momento. Elas podem se estragar. E ele viu, quando Jeremias olha o oleiro trabalhando, ele vê que o vaso era de barro, que a consistência era barro. E aí ele vê algo acontecendo. Por desobediência, ou por pecado, ou por rebeldia, ou por outras coisas, o vaso pode estragar, sim. O vaso pode quebrar. Isso não deve fazer com que você se decepcione com você. Muito pelo contrário, deve fazer com que você passe logo do quarto ponto para o quinto. Amém? E mesmo estando nas mãos desse oleiro, esse barro, esse vaso pode quebrar. O vaso pode quebrar. E foi o que aconteceu. O vaso pode se estragar. Pode. Quantas pessoas que estavam na igreja desviou e pensou que estava tudo perdido. Quebrou o vaso na mão do oleiro, estragou. Mas Deus é poderoso para fazer um novo vaso. Para trazer de volta. Amém? Os que estão desviados, Paulinho, vai voltar. Porque o oleiro está trabalhando. Amém? Ele está refazendo o vaso. E vai vir melhor, com consistência. Não vai se quebrar facilmente. Amém? E mesmo estando nas mãos do oleiro, o vaso pode estragar. Porque depende também do barro. Depende do barro. Depende das circunstâncias do vaso, da desobediência desse vaso. Depende... Sabe, esse barro, esse vaso, depende do homem e da mulher, que somos nós, das escolhas que nós fazemos, das escolhas que nós podemos fazer, que podem vir se estragar nas mãos de Deus. Amém? Por isso, pense bem nas suas escolhas, porque você pode se quebrar na mão do oleiro, nas mãos de Deus. Mas a gente pode passar rapidinho, como eu disse, rapidinho dessa fase, de estar na mão do oleiro e quebrar para um vaso lindo e maravilhoso diante de Deus. E como diz o vaso nas mãos do oleiro se estragou. Foi a visão que Jeremias vê, não foi?
ele viu que o vaso nas mãos do oleiro, ele se estragou. Então eu quero te dizer, o oleiro, ele é livre. Deus, ele é livre para fazer do barro outro vaso conforme a sua vontade. Então eu quero te dizer, Deus quer fazer de você um outro vaso. Amém? Quer fazer um outro vaso. Então não é o estrago, ouça bem, não é o estrago que vai determinar o seu futuro. Não é o estrago que vai determinar o seu futuro, e sim a capacidade de Deus de fazer um novo vaso. Amém? Deus é capaz, Deus é poderoso. Então não olhe para aquilo que se estragou, meu irmão. Não olhe para aquilo que não deu certo como sendo algo irremediável, como sendo algo que não tem jeito. Não olhe o vaso que se estragou como sendo alguma coisa permanente. Não vai ser permanente. Amém? Pode se estragar sim nas mãos do oleiro. Mas o mais importante é o de que o oleiro é livre para fazer de você uma outra matéria-prima, uma outra pessoa, a partir de hoje. E ele não vai abandonar a sua obra sem terminá-la. Amém? Deus não vai te abandonar sem terminar a obra que ele iniciou na sua vida. Então você pode até fugir de Deus, mas ele vai te trazer. Você pode até fazer escolhas erradas, mas Deus vai te trazer. Deus vai te trazer. Por quê? Porque a obra que ele iniciou em nós não terminou ainda. Não terminou ainda. Você sabia disso? Que ainda Deus vai completar a obra na sua vida? Ele ainda vai completar a obra que ele iniciou na sua vida? Ele não vai abandonar essa obra. Por quê? Porque a visão que Jeremias vê é que ele estava devotado sobre a obra sobre as rodas. Ele estava lá, ele não desistiu, o vaso quebrou na mão dele, o que ele fez? Diga, um novo vaso. Ele está devotado na obra que ele está fazendo em mim e em você. E como diz no Novo Testamento, há uma promessa no Novo Testamento que diz assim, de que Deus que começou a boa obra, lembra dessa passagem? A boa obra a completará até o dia de Cristo Jesus. Amém? Deus vai completar a obra na sua vida. Você pode dizer amém? Deus vai completar, pastor Donizete, a obra que ele iniciou em Aicaua. Amém? Deus vai completar a obra, pastor Nilson, lá em Guma. Deus vai completar a obra que ele iniciou em Aizo. Deus vai completar a obra que iniciou na vida de vocês. Amém? Deus vai completar. Então, existe essa promessa. E promessa de Deus é promessa de Deus. Amém? Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então, eu penso que essa visão que Jeremias teve na casa do oleiro o ajudou a ter uma nova visão da obra de Deus na sua vida pessoal, no ministério dele como profeta, porque ele estava desanimado. E também na nação de Israel, que ele era profeta na nação de Israel. E eu creio, irmãos, que essa palavra pode se ajustar às nossas realidades. Pode se ajustar a nós, ao Japão. Principalmente quando você tiver uma visão de um Deus que te abandonou, que abandonou a igreja, que abandonou a obra. Veja ele na casa do oleiro, devotado às suas obras. Veja Deus, principalmente quando você reconhece de que você se via como uma pessoa talvez mais espiritual ou que nunca viveria uma experiência de perplexidade na sua vida, de caos na sua vida, na sua casa, na sua família, de você pensar, por que aconteceu isso? Lembre-se que nós somos barro nas mãos do Senhor. Nós somos humanos. E creio que você também, ao achar que tudo estava parado,
vai se lembrar das rodas em movimento, girando, 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 de um Deus que está fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Essa palavra te traz conforto, essa palavra te traz esperança. E todos aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito de Deus na minha vida? Qual o propósito de Deus na sua vida? E que você deve se lembrar, esta obra, mesmo nas mãos de Deus, ela se estragou. Esse vaso, mesmo nas mãos de Deus, ele se estragou. Mas ele pode fazer de novo, um outro vaso. Ele pode fazer outro. Ele pode fazer um novo Daniel. Ele pode fazer um novo pastor Iude. Ele pode fazer uma nova Miriam, uma nova Paulinha, uma nova Larissa, um novo Danilo, um novo Nilson. Amém? Ele pode nos fazer de novo, renovar, continuar o que Ele iniciou na nossa vida. Amém? De forma que você nunca poderá deixar de acreditar nesse trabalho maravilhoso de Deus na sua vida. Lembre-se nas suas lutas, lembre-se todos os dias da sua vida, quando tiver qualquer adversidade, lembre-se, Deus está trabalhando na minha vida, Ele não desistiu de mim. Essa roda girando, são as adversidades, são as dificuldades, são as perplexidades, aquilo que nós não esperávamos, aconteceu na nossa vida. Mas para que Deus possa fazer esse vaso, a roda precisa estar girando, ela precisa estar em movimento. Então, não pense, aconteceu isso na sua vida por isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Daniel, não é porque você é filho de pastor. Não é por causa que você é isso ou é aquilo. Não. Deus permitiu para te moldar, para nos moldar, para trabalhar em nós. Entende? Para trabalhar em nós. Não tem como Deus fazer algo se Ele não tirar as imperfeições. Precisa tirar o orgulho, sabe, a soberba, a incredulidade, a desobediência, tirar tudo. E eu estava vendo no YouTube, sobre os oleiros fazendo barro, fui lá, fiquei vendo os vídeos, e é interessante, algo que eu percebi, que eles fazem um vaso, o oleiro ele enfia a mão dentro do vaso, para ele moldar o vaso, sabe? Isso quer dizer o quê? Que Deus trabalha de dentro para fora no vaso. Então, Ele vai trabalhar, irmão, com os seus sentimentos, as suas emoções, as suas dúvidas, os seus medos. Ele vai tirar, Ele vai moldar você de dentro para fora. Vai lá sarar as suas feridas, tirar tudo que te machucou, tudo que te impede. Então, eu quero que você hoje coloque a sua vida diante do Senhor, que você olhe para esse oleiro. Amém? Essa é a mensagem do nosso Deus para nós hoje. E eu espero que você receba isso de todo o seu coração. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar. Nós vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Amém? Ora la baralama cheia, la marraia. Orereara la baralama cantara la marraia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, Espírito Santo.
Espírito Santo de Deus, oh, te louvamos, Senhor. Feche os seus olhos. E eu quero que você agora veja, desça a casa do oleiro. Ora, alabaralabarraia. Vá à presença do Senhor agora. E alabarraia, que Deus vai falar com você. Oh, Jesus, Jesus. Sabe, irmãos, para nós continuarmos, manter tudo que temos recebido nesses 3 dias aqui, e tudo que Deus já fez na nossa vida, oh, aralabaralamacheia, nós temos que, oh, aralabarraia, permitir que Deus trabalhe em nós, que Ele nos molde conforme a vontade dEle. Então não olhe para as circunstâncias, não escute a voz de Satanás, não. Mas olhe para o oleiro, olhe para o oleiro. Uma coisa que Jeremias viu foi que a mão de Deus estava moldando o vaso, estava sobre aquele barro, moldando conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do oleiro. Então eu quero te dizer, Deus está nos moldando, Deus está nos moldando, e não deixe, depois que você voltar para casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não deixe que Satanás roube a sua fé, que ele te desanime. Continue olhando para Deus, continue olhando para o oleiro e veja que as rodas estão em movimento, que as lutas estão aí, mas Deus está trabalhando, Você pode não saber por que Deus está permitindo, ou o que Deus vai fazer, ou o que Deus está esperando, mas tudo que Ele está permitindo é para trazer o melhor, para moldar você, para tirar tudo que ainda há em nós, que não tem, aleluia, oh meu Deus, permitido que cresçamos no Senhor. Comece a orar ao Senhor, comece a colocar a sua vida, meu irmão, você não está sozinho. Oh, quando Jeremias, ele vai à casa do oleiro, ele percebe que Deus estava, trabalhando, ele estava devotado àquela obra, ele estava devotado à obra do vaso, meu irmão. Deus está devotado, Deus está constantemente trabalhando em você, moldando você. Olhe agora para o oleiro que é Deus. Olhe agora para essa roda em movimento que são as suas lutas, as coisas que vieram acontecer, as adversidades, a situação que você vive hoje. Espírito de Deus, vem, vem Espírito, orei, abra sua boca, desça a casa do oleiro, Deus vai falar com você, Deus vai falar com você, pastor, Deus vai falar com você, pastora, Deus vai falar com você, jovem, Deus vai falar agora, veja a obra que o oleiro está construindo, que ele está fazendo na sua vida. Ah, meu Deus. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que têm passado por essas situações, e que acham que não é capaz, que não pode fazer. Parece que Deus parou tudo na sua vida, parece que tudo está parado, ou parece que tudo
sabe que nada está dando certo. Vem aqui à frente. Aquele que tem um chamado diante de Deus. Hoje o Senhor vai restaurar esse vaso. Hoje o Senhor vai restaurar esse vaso. Você que sente que nada está acontecendo, que você não consegue ganhar vidas para o Senhor, que está parado, que está estragado. Mas o Senhor hoje está devotado. Ele está falando: eu estou devotado. A obra sobre as rodas. Ore, ore, veja nas mãos do oleiro. Veja-se nas mãos do oleiro, pastor. Veja-se nas mãos do oleiro, jovem, líder. Oreia.